E aí pessoal, eu sou o Júlio Henrique e trago aqui com meu amigo Matheus Shafik tudo sobre os mais recentes jogos, pênaltis roubados, transferências de craques do futebol, decisões e decretos da FIFA e tudo mais que vem acontecendo no mundo do futebol no podcast Bola da Rodada. É isso aí, galera. Eu sou o Matheus Shafik e aqui a gente vai falar de tudo: Campeonato Brasileiro, Champions League, todas as ligas do Brasil, Copa do Brasil, e também vamos falar um pouquinho aí de jogos que passaram, como o próprio Paulistão, como o Campeonato Baiano, entre outros. E bora pro nosso primeiro podcast. Eu gostaria de começar já falando do Brasileirão. Estamos em clima de incerteza, né? Tá recomeçando tudo agora, os jogadores estavam parados. Temos aí um time praticamente novo, né? Temos aí o Bragantino, comprado pela Red Bull, acabou de empatar com o Santos. Quais são as suas expectativas para essa temporada? As expectativas, na verdade, não existe expectativa quando em uma primeira rodada acontece tanta coisa estranha, né? Assim como foi a vitória do Sport para cima do Ceará, assim como foi a vitória do Atlético Mineiro para cima do Flamengo. Então a gente tem que esperar ainda mais algumas rodadas, que é complicado a gente falar. E também tivemos uma surpresa nessa rodada, Júlio. Uma surpresa não tanto agradável. Eu acho que tudo bem que a gente tem que prezar pelo profissionalismo, tem que prezar pela saúde dos jogadores, porém não tem nada de profissional no que aconteceu no jogo entre São Paulo e Goiás. O que você acha disso, Júlio? São Paulo e Goiás. Pois é, cara, o jogo aí foi adiado. Parece que foram encontrados 10 jogadores com o novo coronavírus no time do Goiás. E, bom, sobre a decisão de adiar, concordo, cara. Tipo, não tem como jogar e infectar todos que estão ali. Além de que não ia ser um jogo bonito, já que um dos times ia estar com um elenco todo desfeito, praticamente. Eu concordo em partes, até porque, na verdade, o Goiás, nesse momento, já está indo pro Paraná, jogar contra o Atlético Paranaense, com um elenco recheado de jogadores à base, jogadores reservas. E então vai ser realmente, igual você está falando, um jogo terrível. Porém, como falta de preparação, como uma coisa muito amadora para um campeonato como é a Série A, eu acho que o certo não seria adiar os jogos, mas sim punir o Goiás por alguma coisa, já que o São Paulo ainda gastou uma grana para chegar em Goiânia e fazer tudo. Então eu acredito que o certo não seria adiar, mas seria ou punir o Goiás ou dar o jogo por WO pro São Paulo. Mas mesmo assim, igual você tá falando, o jogo não seria tão pegado assim. Seria mais ou menos um jogo como foi Palmeiras e Corinthians no primeiro jogo da final. Mas é isso aí, Matheus. Época de pandemia é assim. A gente nunca passou por isso em um prazo de 100 anos. O futebol praticamente nunca passou por isso. Então vamos ter decisões que não vão nos agradar muito e outras que vão nos agradar um pouco mais. Agora o primeiro jogo foi assim, entre São Paulo e Goiás, mas parece que vai normalizar do Goiás Atlético. Sim, eu concordo pelo fato de que a gente tem que prezar sempre pela saúde primeiro. Apesar de que essa é uma questão profissional, acho que a CBF deveria adotar uma medida de testes antecipados, ao invés de fazer um teste 2-3 horas antes do jogo, né? Porque eu acho que é muita falta de responsabilidade. Até mesmo se o teste demorar a sair, acaba que quem está no campo é prejudicado, assim como todos os jogadores, que todos estão correndo riscos. Quando eles vão embora para casa, ficar com sua família, ainda corre o risco de contaminar a família. Então, tudo bem, a gente entende essa reformulação aí que a CBF está fazendo. E a verdade, Júlia, aqui eu acho que não vai ser normalizado, porque a gente vê aí já em vários casos, Série B, Série C, que mesmo que sejam campeonatos menores aí que a Série A, estão acontecendo isso também. O jogo de Chapecoense e CSA vai acontecer amanhã. Não vai poder acontecer porque 80%, Júlio, presta atenção nesse número, 80% do elenco do CSA tá com Covid. 80% é quase o elenco inteiro. Então sobra aí, não teria nem jogadores para colocar na reserva, não teria jogadores para colocar em campo, entende? Então eu acho que vai ser bem complicada essa volta, mas é como você falou, uma pandemia, a gente vai ter que se adaptar a tudo isso. Vamos começar pelos primeiros jogos? Atlético Paranaense e Fortaleza. 2-0 aí, o que você achou do jogo? Na verdade, eu achei que o Atlético dominou o jogo que não teve transmissão aqui no Brasil, teve transmissão apenas de rádio, então fica até meio complicado pra gente comentar esse jogo.
Mas pelas estatísticas, pelos dados, o Atlético dominou o jogo, conseguiu dominar. Ganhou um 2-0 bem confortável para cima do Fortaleza. E acredito que ele busca uma vitória também amanhã contra o Goiás. Pelo fato de o Goiás estar com um time totalmente desfalcado, né? Perdeu aí 10 jogadores de seus titulares, entre aspas, dos 23 que costumam jogar. Então eu acho que o Atlético vai para uma segunda vitória aí no Campeonato Brasileiro e o Fortaleza vai tentar se recuperar contra o abalado São Paulo, que perdeu para o Mirassol no último jogo e também não jogou contra o Goiás por essa surpresa que aconteceu. Não teve a transmissão, a gente não tem muito como ver como foram as jogadas, os passes e tudo mais, né? É um jogo diferente, por exemplo, do Atlético Mineiro e Flamengo, em que tivemos até pessoas influentes da rádio e dos times dizendo que o Atlético Mineiro ganhou jogando mal. Tinha um futebol feio, errava passes e etc. O que você achou dele? Olha, eu discordo totalmente. O Atlético fechou o Flamengo sempre gostou de jogar com posse de bola, gostou de jogar aí sempre com a bola no pé, com 60%, 65% de posse de bola por jogo. O Flamengo não conseguiu sair para jogar. O Atlético fechava todas as marcações, marcou muito bem o meio de campo, que é o principal. E também teve um dedinho ali do Domenech, o novo técnico do Flamengo, em tirar jogadores que são geniais no intervalo da partida. Assim como tirou a Arrascaeta e tirou o próprio Everton Ribeiro. Eu acho que isso abalou muito o time do Flamengo, que não conseguiu voltar para fazer o gol. Até teve uma chance do Bruno Henrique no início, depois do gol do Atlético Mineiro, que ele perdeu, né? Acho bizarro, mas talvez ele tenha feito a escolha que o coração às vezes manda, né? Então, a verdade é que aquele gol foi bizarro e poderia muito bem ter tocado pro Gabigol, poderia ter chutado melhor, né? Acertou na trave sem goleiro e o jogo acabou 1-0 pro Atlético e eu achei um resultado totalmente merecido. O Atlético tá jogando muito. Além de tudo mais, né, da pandemia, volta de quarentena, o Flamengo tá jogando agora já com um técnico novo. Perdeu o Jorge Jesus, que fez uma atuação excelente em 2019 e agora temos que ver o que vai acontecer com o time. Eu posso até me arriscar dizendo que o Domenech, se continuar assim, não dura muito no Flamengo. Agora vamos ver, né? No próximo jogo é um jogo praticamente fácil contra o Atlético Goianiense, que também não jogou a primeira rodada. Então eu acho que o Flamengo leva tranquilo e o Atlético Mineiro encara o Corinthians. Eu acho que o Atlético também vence por jogar em casa e tá com um time mais organizado. E agora o Sport Ceará, outro jogo aí que veio a nos surpreender. Rapaz, essa aí foi surpresa mesmo. Vou te falar porque o Ceará tinha acabado de ganhar a Copa do Nordeste, o Sport que nem mesmo ganhou o Campeonato Pernambucano, né? Então eu acho que foi a surpresa da rodada esse jogo, pelo fato do Sport não ter ganhado nada, não vinha jogando bem. Aí, né, perdeu o título do Pernambucano, na verdade, ficou com o Salgueiro. Então eu acho que o Ceará era favorito por ganhar a Copa do Nordeste e chegar nesse jogo mais embalado. Mas o Sport surpreendeu, fez os 3 gols, o Ceará fez um gol primeiro, aí depois o Sport foi lá e meteu 3. Tava 3-1 o jogo, no final do jogo, assim, mais pro final, o Ceará fez outro gol. Mas nada que pudesse impedir a vitória do Sport, que jogou bem. Vale lembrar, né, que o futebol é isso, 11 contra 11. Qualquer time pode ganhar de qualquer time. Exatamente. Pelo menos na prática. Então, isso nos leva a crer também que nas próximas rodadas, o Atlético Goianiense pode até mesmo ganhar do Flamengo, vários times que possam chegar a nos surpreender. Isso é verdade. E sobre isso, temos um time que acabou aí de trocar toda a direção, recebeu um grande investimento da Red Bull, né, o Bragantino, e empatou com o Santos. Quais são suas previsões, suas esperanças para esse time paulista? Na verdade, o jogo foi bem truncado. Eu acho que o Santos ainda teve oportunidade de ampliar o placar aí do jogo, com o Soteldo, que perdeu um gol também feito, sem goleiro. E o Bragantino, no final do jogo, achou uma bola ali, o Claudinho, que, como eu já falei aqui entre os bastidores aqui desse podcast, o Claudinho, para mim, não devia ter sido cortado aí do time do Bragantino, que agora ele tá no banco, mas para mim o Claudinho é jogador titular do Bragantino, e foi ele mesmo que fez o gol
aí da vitória do Bragantino. Da vitória não, do empate, né? Mas foi como uma vitória porque o gol foi no finalzinho. E o Bragantino acaba empatando aí com o Santos. Eu acho um resultado legal para os dois times, já que o Santos não vem jogando muito bem. O Marinho que chutou lá do meio de campo quase, e o goleiro aceitou, né? Acho que foi... A gente pode considerar como um frango mesmo. Mas foi um jogo legal, não foi tão ruim assim. O Bragantino achou um gol no finalzinho do jogo aí. Então eu acho que foi bom pros dois times. Internacional e Coritiba. Um placar bem magrinho, né? Que tivemos 1-0 nessa primeira rodada. Isso. O que você achou sobre a atuação dos times? Jogaram bem? Olha, pra te falar a verdade, eu assisti esse jogo. Estava assistindo. No início, o Coritiba levou sufoco pro Internacional. Teve algumas bolas ali que ele podia ter saído na frente. Mas o Kudê mexeu muito bem. Na verdade, eu acho que foi... Ele errou e depois acertou. Errou por não ter começado com o Galhardo. E depois acertou por ter colocado o Galhardo em campo. E o próprio Galhardo foi lá, deu assistência pro Guerreiro fazer o gol do Inter e vencer. Um placar bem magro, mas importante pro Inter para se recuperar aí nesse campeonato. No último jogo, Grêmio Fluminense. Bom, o placar já era esperado, né? Foi 1-0, né? Vitória do Grêmio. Tivemos a atuação nova do time, né? Agora sem o Everton Cebolinha, que acabou de ser transferido para o Benfica. O que você achou sobre o futebol jogado pelos times? Exatamente, eu acho que o Grêmio não sentiu a falta do Everton nesse jogo. O PP fez muito bem ali a função. Eu até me surpreendi com o jogo do PP, jogou muito bem. O Grêmio, com o Diego Souza fazendo gol de novo, para variar um pouquinho. O Diego que estava fazendo aí partidas excepcionais com a camisa do Grêmio. E a verdade é que esse time do Grêmio tem tudo para bater de frente com o Flamengo, para bater de frente com o Atlético Mineiro, assim como outros grandes aí do Brasil, porque está muito bem entrosado o time. E esse fator se deve também ao quanto tempo o Renato está aí no Grêmio, né? Porque o Renato já está no Grêmio há 4 anos, então ele já sabe muito bem as peças que ele tem, já sabe onde ele pode mexer, onde é legal ele não mexer. Então eu acho que esse fator ajuda muito o time do Grêmio e ajuda o Renato também. É isso aí, Shafiq. Principalmente aqui no Brasil, é bem difícil a gente ver um técnico se mantendo por 4 anos, né? Quem sabe mais agora, né, pelas próximas temporadas. O mesmo time, o Renato Gaúcho, teve aí uma ótima atuação no Grêmio, se manteve bem no campeonato, disputou até a final da classificatória entre times brasileiros da Libertadores. E esse ano tem muito potencial. Vamos ver aí o que ele faz. Eu acho que o Renato pode ser, sim, um dos grandes candidatos a ganhar o Brasileirão, caso ele foque no Brasileirão. Porque eu acho que já poderia ter ganhado se o Grêmio tivesse focado. O Grêmio foca muito em campeonatos, Copa do Brasil, Libertadores, mas nunca focou tanto no Brasileirão, igual o Flamengo focou também ano passado e ganhou o Brasileirão e ganhou também a Libertadores, porque o Jesus não poupava ninguém, era um outro jogo. E eu acho que ele tá certo de fazer isso, assim como o Renato devia fazer também. E vou puxar um gancho aqui, Júlio. Uma informação que eu vi aqui é que o Luciano, do Grêmio, pode estar indo para o São Paulo, aí um novo reforço para o São Paulo. Eu particularmente, galera, aí eu vou falar um negócio aqui sério para vocês. A verdade é que eu sou torcedor do São Paulo aí, fanático, e eu vou dar a opinião como um cara que gosta de futebol. Eu acho que o Luciano é um bom jogador, eu acho que ele joga muito bem ali, eu acho que ele não tem culhão para isso, perdendo a palavra aí, mas eu acho que ele não tem tanto potencial quanto tem o Pablo nesse ataque do São Paulo. Como ele se encontrou aí nesses últimos jogos, fez aí 4 gols em 3 jogos, 4 gols em 2 jogos, né? 2 consecutivos. E eu acho que a verdade é que o Pablo tá muito bem, eu acho que ninguém deve tirar a vaga dele. Talvez ele possa vir para entrar no lugar do Pato, que tá jogando muito mal e não é de agora. E também, Matheus, nós vimos aí que o Grêmio acabou de anunciar que vai contratar o Robinho, né, do time do Cruzeiro. É outro time que vai ter uma boa atuação, tá expandindo o seu elenco, trazendo novos jogadores. E talvez o Santos, que vem aí meio apagado, né, faz os torcedores ficarem meio desanimados, né, com o futebol. É um time que pode se reerguer, também tem potencial. Eu concordo, eu acho que
com a venda do próprio Everton Cebolinha, e o Grêmio conseguiu muito dinheiro, 150 milhões não é pouco. Então ele aí chega o Robinho, mas chega por empréstimo, não chegou a comprar o Grêmio o Robinho, chegou só por empréstimo mesmo. Então eu acho que chega bem, vai vestir a camisa 18 do time, não é uma camisa assim, espetacular, mas pode chegar para compor elenco ou jogar até mesmo no lugar que deixou o Everton Cebolinha. Vou puxar um gancho aqui agora, meu amigo Júlio, para campeonatos estaduais. Tivemos aí nesse sábado, emocionantíssimo, Paulistão, Campeonato Baiano, né? Paulistão, o Palmeiras foi campeão, parabéns aí ao Palmeiras, parabéns ao amigo Júlio, que está muito feliz no momento. O Palmeiras jogou muito bem, veio com aquela estratégia de ir para cima mesmo, para resolver o jogo no Allianz, e resolveu, fez um 1-0 com o Adriano no segundo tempo, mas no final do jogo, Gustavo Gomes deu uma ramelada, carrinho dentro da área, muita bobeira deu aí o jogador do Palmeiras. Pênalti no Jô, Jô foi lá e converteu aos 50 minutos do segundo tempo. Pênaltis para os dois lados e o Palmeiras bateu o Corinthians nos pênaltis por 4-3, depois do Everton defender duas bolas. O Everton, que é um goleiraço. Cássio também defendeu um chute, foi o primeiro, o do Palmeiras o Cássio defendeu, mas o Palmeiras se sobressaiu com a grande atuação do garoto Patrick de Paula. Foi eleito também o melhor meia do campeonato. O que você acha desse jogador e do jogo, Júlio? Patrick, né? Um moleque muito legal. O cara tem aquele naipe de jogador. Tem a personalidade, né? Aquela personalidade para bater o último pênalti. Personalidade, a cara de jogador. E é bom ver, né, ver esses jogadores que vêm ascendendo, né, vindo da escolinha do próprio clube. E agora vamos ver aí, ele tem todo o potencial de ter uma atuação grandiosa. E sobre o jogo, final de campeonato já é bom. Aí você mistura com um clássico do tamanho de Palmeiras-Corinthians, meu amigo. E com emoção até o final, hein? Que emoção, tá louco. Isso aí, cara, tem que somar os pênaltis. E ainda é outra variante. Mas devo admitir que o primeiro jogo foi bem fraquinho, cara, né? Deu até sono. Mas, em compensação, o segundo, né, teve esses pênaltis para nos compensar pelo primeiro. Mas, na verdade, o segundo também não foi lá essas coisas. Para uma final, para um derby, eu acho que o jogo devia ser mais movimentado, mas foi um jogo muito melhor que o primeiro, sem dúvidas. Porém, o jogo entre Palmeiras e Corinthians não pode ficar só nisso. Então, eu acho que os dois times têm que melhorar muito ainda, assim como vários times, porque essa parada da pandemia atrapalhou todos, né? Mas a gente espera daqui um tempo, daqui um mês, 2 meses, o futebol brasileiro tá no seu ápice aí, os jogadores e todo o elenco aí de cada um dos times, pra gente ter um baita no Campeonato Brasileiro, baita numa Copa do Brasil, e também ver os times brasileiros aí. Também teve o Campeonato Baiano, Júlio, e o Bahia venceu nos pênaltis de modo mais emocionante ainda. O placar dos pênaltis, se liga, Júlio, 7-6. Uma cobrança errada só do Atlético fez o Bahia levantar a taça aí do Campeonato Baiano nesse sábado. O Campeonato Baiano, também o futebol nordeste vai ressaltar que é um dos maiores, que tem mais público de todo o Brasil. E também o Nordeste tem times grandíssimos. Talvez até mesmo o Nordeste seja uma região que tenha mais times, né, que compõem uma elite do futebol brasileiro em geral, do que a cidade de São Paulo. Concorda? Eu acho que mas a gente tem que meio que dar uma balanceada, né? Porque o Nordeste em si, aí são 9 estados, então naturalmente era como se cada um fosse compor um pedacinho ali da elite, né? Que se fala Série A, aqueles times que são acostumados a jogar na Série A. Porém, o São Paulo, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo é um estado só. Então, 4 times desses serem da elite, e agora vindo com força aí o Bragantino. Eu acho que São Paulo ainda é um estado diferenciado quando se trata de futebol.
bate ali com o Rio de Janeiro, mas não tem comparação. São Paulo ainda é o melhor estado aí, no quesito futebol. Enquanto, né? Até termos reviravoltas que, para falar a verdade, eu acho muito difícil, porém tudo pode acontecer. Eu concordo com você. Então é isso, meu amigo Júlio. Esse foi o primeiro episódio aí do programa Bola da Rodada. A gente vai fazer muito isso ainda com vocês. Vamos trazer também notícias da Europa, depois também aí da Champions League, principalmente, Europa League. E isso tudo você confere aí no próximo podcast. Valeu, um abraço a todos, um abraço amigo Júlio. Nos vemos no próximo episódio com muito futebol, muita emoção e muito É isso aí, entretenimento. gente. Valeu e até a próxima.